Pega a visão, pessoal. Olha o texto. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, do verso 5 ao 7. Diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, o apóstolo Pedro, ele está trazendo uma doutrina de comunidade cristã. Ele está ensinando a igreja sobre relações cristãs. Nessa carta, ele trata de diversos aspectos, sobre relações, tanto conjugais quanto comunitárias, e nessa parte específica, ele fala a respeito da relação, da comunidade cristã, dizendo aos jovens, construindo aos jovens uma doutrina de sujeição aos anciãos. E nós precisamos refletir sobre isso. Eu ainda me encaixo na categoria dos jovens, e como jovens nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos nos sujeitar aos anciãos da igreja. Nós precisamos reconhecer a caminhada de fé de nossos irmãos que já estão levando a bandeira do Evangelho há mais tempo do que nós. Nós precisamos entender e preservar e respeitar a tradição da igreja. Saber que nós não precisamos inventar uma roda que já foi inventada por pessoas que já caminham antes de nós. Nós precisamos entender e aprender a respeitar a história da igreja, respeitar a história dos anciãos da igreja, reconhecendo o quão eles têm sido fiéis a Cristo por tantos e tantos anos. E que nós fomos alcançados pela graça de Deus, muitas vezes através do trabalho deles. E nós precisamos ter a humildade de Cristo para reconhecer isso em nossos dias. Muitas vezes em nome de um movimento carismático, ou de atualizações e renovações, e talvez de um pseudo-avivamento, nós ignoramos muitas coisas que os antigos da igreja construíram. E nós precisamos rever esse posicionamento, porque como igreja, precisamos como jovens nos sujeitar aos anciãos. E como igreja, todos se sujeitam uns aos outros. Ou seja, como comunidade de fé, o nosso objetivo é ajudar os nossos irmãos na caminhada com Cristo, é ajudar os nossos irmãos na busca pela santificação, é ajudar os nossos irmãos a compreender a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a tradição da igreja, é ajudar os nossos irmãos a manter uma vida de santificação rumo à glorificação eterna. No versículo 6 ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Esse é o princípio da santificação. Essa é a nossa resposta de fé à graça preveniente que Cristo nos alcançou. Ele nos atraiu e nós precisamos responder a essa fé como? Nos humilhando diante da presença de Deus. Não esperando humilhação de outros, não esperando humilhação divina, não, mas nos humilharmos, nós a nós mesmos nos humilharmos diante de Deus. E por fim, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O termo grego que o apóstolo Pedro utiliza no original é epiripsantes, que significa não apenas lançar, mas transferir completamente a nossa ansiedade a Deus, que ele vai cuidar de nós. Deus abençoe você nessa manhã. Beijo, tchau.